Voltamos. Caiu aqui a conexão, mas a gente está de volta. É isso aí. Muito bem. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu chamar aqui, o convidado. Pronto, acho que agora ela entrou. Ei! Agora sim! A conexão mexeu por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Voltamos, eu estou ouvindo super bem. Ah, então tá jóia. Tô ouvindo, sim. Tava ouvindo um eco. Tava ouvindo um ecozinho, pensei que era aqui. Então, assim, o que eu queria compartilhar com todos é que eu passei uma vida inteira numa energia masculina. E tudo bem, né? Conquistei aquilo que buscava, tudo. No entanto, ele trouxe muitas compensações na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha saúde. E percebi que também rechaçar a energia masculina também não era o caminho, né? E quando a gente se encontrou, começamos a conversar, esse acolher o masculino é o pulo do gato, né? E era isso que eu queria trazer aqui com vocês, esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo, para vocês compartilharem um pouco da gente nos ensinar, né, a fazer essa dança tão complexa que é. Ao mesmo tempo ela é simples, mas ela tem aquele que nos exige atenção, o conhecimento, o observar-se, né, o permitir-se. E foi tão interessante para mim. Aquele dia que estávamos juntas lá, cada um vivendo um processo. E na hora que a Dai, dela ali, foi muito forte para mim. Deixar essa permissão de acolhimento, né? Vocês olhando um pro outro, vocês se permitindo também ser conduzida por ele. Nossa, aquilo tocou muito no coração. Foi bem assim, trouxe aquela energia, aquele olhar, né? Que eu tenho uma certa dificuldade até desse acolhimento. Aquela amorosidade que ele trouxe naquele momento também. Estou escrevendo aqui que tá dando eco. Tem várias pessoas falando. Será que é eco? Será que é? Tipo, tá dando é das 3? O meu? Então eu vou ver se eu acho um fone. E agora? Eu acabei de mudar de casa e eu não sei onde tá nada. Peraí, gente, eu vou ver se eu acho um fone pra melhorar. Então. Eu vou ver se eu acho o meu também. Era só um minutinho. Pronto. Começou agora, Antônio. Melhorou, pessoal? Ah, melhorou. Perfeito. Para mim tá bom. Que também eu tava ouvindo esse eco, mas eu até fui ver se era aqui. Para mim tá ótimo. O pessoal dá um okzinho se melhorou. Eu acho que sim. Não, nós não estamos te ouvindo, Van.
o som da Vanessa não tá vindo. Eu acho que eu vou precisar tirar. E agora? Não tá dando Agora, eco. Tá ok. às vezes era o meu, então, que tava dando eco. Eu acho que Mas agora vocês estão tá me certo. escutando? Ficou perfeito. Então tá bom, era eu. Era eu. Tudo bem. Mas é isso, né, gente? Assim, a gente passa uma vida inteira, a nossa sociedade nos conduziu a que nós fiquemos no masculino. E o que é esse masculino? É a ausência de vulnerabilidade, né? É eu querer fazer tudo, é não se permitir dentro daquilo que a Vanessa começou a falando, é não se permitir ser cuidada, não se permitir ser amada, né? Porque foi nos passado uma ideia lá atrás de que isso mostrar a fraqueza é algo ruim, né? É algo que a vulnerabilidade nos torna frágeis demais. E o que tem de mal em ser frágil, em ser vulnerável? Mas nós fomos conduzidas para isso. E em um dado momento, isso serviu, né? Até uma parte da nossa história, eu posso falar pela minha, isso funcionou. Eu estava lá conquistando, indo para frente. No entanto, chegou um momento em que, vamos dizer assim, o meu mundo caiu, né? O meu mundo caiu. Vieram doenças, vieram compensações emocionais. E como agir, como, né, interagir com essa questão, né? E para mim foi desafiador, porque primeiro eu falei assim, nossa, então se eu estava naquela energia masculina, a minha energia feminina não serve, ou eu só vou para a energia feminina e abandono a masculina. E esse desafio de você fazer essa dança, né, do feminino e do masculino, ir para o masculino quando é necessário, porque tem momentos em que são necessários. Eu vi uma live de vocês e amei, e essa Magra falou algo que eu achei super interessante, que ela falou assim, eu estava num grupo, daí a gente foi jantar, e daí na hora que estava dando a hora, eu fui pedindo a conta, a energia masculina foi tomando conta do local, vamos fechar isso. Mas assim, tem horas que é necessário mesmo, né? É necessário a gente chegar e, deixa eu tomar conta disso aqui. Mas na minha visão, o pulo do gato é você se perceber, né? É necessário você tirar lá da bolsa aquela energia para colocar naquele momento, mas o quanto antes voltar para a nossa essência, né? A nossa essência é o feminino, a nossa essência é a leveza. E é desafiador, né? Ninguém está dizendo que consegue fazer isso o tempo todo, porque somos humanas e vivemos essa dança do cair e do levantar. Mas é esse perceber e não negar, né? Porque, na verdade, quando eu falo assim, não, eu não vou mais pedir a conta porque isso é muito masculino. E aí, será que a gente está colhendo o masculino quando a gente age dessa forma? Eu acredito que não, né? É verdade. Verdade. Faz sentido. E agora, Eu não tinha, falando isso daí caiu a ficha agora, eu não tinha pensado nisso. Mahadevi, fala. Então, e há pouco tempo eu estava até conversando com essa magra sobre isso, né? Às vezes a gente fica tão no racional, no consciente, e aí a gente não sente, né? Não se permite sentir. E aí ela pegou e falou assim, se permite sentir, né? O que está acontecendo com você. Fala sobre isso. Porque muitas vezes a gente cai nessa energia mesmo, de querer fazer, de ficar, às vezes, só no mental e não deixar perceber o coração, o que realmente, né, tá aí para ser olhado, para ser sentido e para ser verbalizado, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de verbalizar o que a gente está sentindo, né? Que é o que você falou agora há pouco, que traz a fraqueza. E eu acredito que na nossa vulnerabilidade que vem aí o nosso, vamos falar, a nossa força tá na vulnerabilidade, tá para olhar os nossos processos, porque é nesse desafio mesmo que a gente vê quando a gente está muito na energia masculina, que eu sou uma pessoa, nossa, que eu tenho muito e tô aprendendo muito com amorosidade. A Samagra é ótima para passar essa percepção de amor, né? E quando naquele dia que eu fui até
consagrada, vamos colocar assim, por eles, tanto pelo Devani Choque por ela, né? Ela já veio assim com tudo, com esse amor. E eu acolhi isso, sabe? Esse amor. Ao mesmo tempo, olhando, para também não entrar só naquele lugar de estar ali naquela energia feminina, sendo que às vezes é necessário também o masculino, né? Acolher esse masculino também, não ficar, ai, eu tô assim agora, tô muito yang, muito yang. E essa E na verdade questão, não é. né? Esse é o pulo do gato, eu acho, né? Esse acolher, porque assim, como nós passamos, né, uma grande parte da nossa história no masculino, e quando a gente teve esse acesso a esse conhecimento de que, não, tua essência é feminina, é importante que você esteja a maior parte do tempo, também isso traz um conflito, porque você, no meu caso, eu passei 40 anos no masculino, né? Na energia masculina preponderante. Então, nos últimos 41 no meu. 41. Então, não é um movimento fácil, né? E daí você começa a se cobrar. Não, mas eu tô no masculino. Não, não, ele é... Primeiro de tudo, se eu cheguei até aqui hoje, eu cheguei graças a essa energia masculina que me moldou, que me fez, que me tornou, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é olhar, não, tem momentos em que é necessário eu estar lá e que bom que eu tivesse toda essa minha jornada, essa minha história caminhando nessa energia masculina, né? Porque hoje eu consigo mais rapidamente, e essa história da Samagra eu achei maravilhosa, mais rapidamente perceber que naquele momento o melhor é o quê? Vamos pedir a conta para a gente ir, porque nós estamos... E ok, né? Que bom que eu consigo fazer isso, que bom que eu consigo me olhar e me perceber, né, naquele local também. E me acolher, né? Que bom que eu tô aqui. Nossa, como está sendo bom conversar com você, porque você está trazendo percepções que eu não tinha tido até então. Porque, na verdade, essa coisa da energia do feminino é algo muito recente nas nossas vidas, Sim. né? E, que nem eu falei, 41 anos, eu tô com 41 anos. Na verdade, eu fiz 41 em março, e em março, 10 dias antes do meu aniversário, que eu comecei a estudar sobre energia feminina. E foi logo depois do workshop onde a gente se conheceu, né? Que a gente se conheceu no inicinho de março. Daí, naquele mesmo mês, eu encontrei um estudo sobre o feminino, e olha só como é que é a pessoa da energia masculina, né? Assim, né, como você, é a energia masculina, uma pessoa muito realizadora, que faz e acontece, mas eu tava me sentindo muito cansada, muito exausta com pesado, tudo isso. Né? É pesado. E daí eu vi uma palestra falando que a energia feminina, ela é magnética. Que enquanto a energia masculina, daí a pessoa falava do óvulo, né? Que enquanto o óvulo fica ali paradinho, né? E o espermatozoide que vem, ambos vão gerar uma vida, ambos têm esse poder da criação. Mas o óvulo ali no magnetismo e o espermatozoide na ação. E daí eu falei, puxa vida, né? Se eu posso realizar também no magnetismo, como que é esse negócio? E daí eu comecei a incluir o feminino na minha vida. E, inclusive, quando eu viajei com o Mahadevi, né, que a gente foi onde nasceu o projeto Conviver, eu estava toda Shaktizinha na energia feminina, deixando todas tomarem as decisões, porque eu sempre... Era um transtorno viajar comigo, porque eu era uma pessoa muito produtiva. Então, eu queria ser produtiva, inclusive, no lazer. Então, eu vou viajar, ó, tem que acordar a tal horário, tem que fazer evento a tal horário, e daí depois tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, eu acelerava todo mundo, porque não podia ficar parado, tinha que fazer render os passeios, né? E o fato de eu ter me permitido entrar na energia feminina, foi aí que eu falei, nossa, como que é gostoso esse não ter que fazer, que coisa mais gostosa, como que foi uma viagem muito mais gostosa, leve, porque todas, né? Leve, e como que é, e essa coisa que é o não fazer nada, que é o bater papo, que é o conviver, né? Eu falei assim, como que isso pode ser gostoso? Porque eu achava que eu tinha que o tempo todo estar produzindo e fazendo e acontecendo. E isso foi tão incrível. E daí o mais incrível ainda, né? Que daí isso reverberou para fora. Porque qual que foi a minha intenção em estudar energia feminina? Queria continuar realizando.
Só que eu tava cansada. E daí começou a reverberar essa realização na minha vida, também profissional. Porque eu comecei a lotar muito mais os meus cursos, a ter um faturamento muito maior, dobrar do que aquilo que eu ganhava. Né? O magnetismo, Só que vamos dizer assim, você tem a energia realizadora masculina e quando você agregou a feminina, o que ela se tornou? Magnética, né? Ela começou a brilhar para os olhos dos outros, né? exato. E daí eu fiquei assim muito impressionada, porque na verdade eu estava fazendo menos, com mais resultados, né? E a vida estava muito mais prazerosa, porque como eu não estava sempre correndo, produzindo, não sei o quê, eu estava curtindo a minha vida, né? E daí agora, recentemente, eu refletindo sobre essa questão, né? Energia do feminino, energia do masculino, e daí eu percebi que, na verdade, o que eu curei foi, na verdade, a minha energia masculina nesse processo. Porque eu já tô no Tantra, já vão fazer 9 anos agora em janeiro. E desde que eu iniciei o Tantra, eu me conectei com o meu feminino de uma certa forma, porque eu falo que quando você se conecta com o seu sentir, você está se conectando com o feminino, né? E antes do Tantra, eu era anestesiada com o meu sentir, porque eu não queria sentir. Eu estava num relacionamento ruim, eu estava num trabalho ruim, então eu estava me permitindo ficar em situações que não eram boas para mim, mas porque eu estava anestesiada no meu sentido, eu estava só ali, tem que fazer, tem que acontecer, não sei o quê, né? Só no mundo externo. Executar. Né? E nesse processo do Tantra eu já estava conectada com o meu sentir, e isso estava me fazendo, amparada pela energia masculina, ser muito realizadora, mas a minha energia masculina ela ainda estava querendo provar alguma coisa. E esse estudo da energia feminina fez com que eu falasse assim, calma, para minha energia masculina, né? Calma. Tá tudo bem, a gente pode ir no outro ritmo, né? A gente pode caminhar. Pode ir juntos, não precisa. E daí esse processo de estar... Que é o momento que a gente está vivendo, né? Que é esse processo de equilibrar o feminino com o masculino. Porque parece... Eu vejo assim, como se eu tivesse antes do Tantra com o feminino muito machucado, e daí eu tivesse permitido, começado a me conectar com o feminino, e só agora eu comecei a me conectar de verdade com o meu masculino, a acolher o masculino. Mas você vê como que ainda é um processo, porque eu mesma não tinha percebido o que eu fiz no dia do restaurante. Porque eu falei, nossa, tô sendo masculina. Mas também, aquele momento, era um momento realmente que eu precisava. A gente tinha um curso no outro dia, alguém precisava encerrar aquilo. Que as meninas tava tarde, ninguém pedia as contas. Eu, gente, vamos pedir as contas, vem cá, vamos resolver. Então, o quanto que podem estar ambas, né? Elas podem caminhar juntas, né? E esse é o nosso desafio. Porque, assim, claro, não existe certo nem errado, né? A gente não tá aqui para... Mas, assim, nos observar, né? Porque... Claro, se eu cheguei até aqui hoje, eu, Daiane, foi por causa daquele masculino que estava ali aflorado, evidente, e ele foi necessário, ele fez parte da minha história até agora, né? Até esse exato momento. O problema que eu vejo é que quando a gente começa a questão, né, do estudar e do conhecer, é que você começa a se posicionar, a gente começa a se posicionar e não precisa, né? Você pode, nós somos água, então a gente pode ir fluindo de acordo com a necessidade. E a gente está sempre presas em caixinhas porque nós fomos ensinados a ficar em caixinhas, né? E a gente conseguir ver, observar e dançar é um desafio da humanidade, eu acho. Eu acredito também muito no que você falou, né? De estar nesse movimento. E eu vejo também a questão da defesa, né? Eu me comparando aí, colocando na minha energia em Yang, eu acho que eu vivi muito nessa situação sempre para me defender. Então eu entrava muito nessa energia do Yang, nas defesas mesmo. Então, quando olhar esse lugar, que foi uma percepção que você passou, né, até agora, saber que você está nesse lugar, mas está tudo bem também. Exatamente. Amorosamente, né? Momentos. Que bom que eu tô me vendo nesse lugar, que eu posso me ver.
porque no meu caso, eu passei muitos anos e eu nem me percebia naquele lugar. Na verdade, era essa, eu não me percebia. Achei, como você disse, essa situação de defesa, a vida nos coloca nesses movimentos de nos defender. Não, eu tenho que primeiro vou lá, vou agredir, para que ninguém chegue em mim, em todos os aspectos, né? Profissionais, pessoais. Eu, por exemplo, o meu desafio, né, além de me manter na energia feminina, além de circular pelas energias, é cuidar da minha fala. Eu tenho uma fala agressiva, sabe? A hora que eu me percebo, eu me coloco numa postura agressiva nas conversas, e muitas vezes não está dentro de mim, mas é um costume que eu passei por muito tempo. Então, às vezes eu estou conversando com você, naquele momento eu não tenho a menor intenção de ser agressiva, mas pum, sai, né? Sai a bomba. E o que eu tenho observado? Que quanto mais eu me observo nessa fala, eu consigo, como eu posso te dizer, me resgatar, sabe? Então, e sem manter aquela bola de neve dos maus entendimentos, né? Que a fala agressiva também traz os maus entendimentos decorrentes dela. Esses tempos aconteceu com uma colega minha que eu pedi algo para ela no WhatsApp. E ela falou, tipo, procura no... Também ó, a energia masculina estava ali aflorada, procura no Google. Daí eu percebi que, na verdade, quando eu falei com ela, a minha fala condicionou e levou ela para aquela resposta, né? Daí eu mandei um áudio, falei, fulana, me desculpa, eu acho que a minha fala foi meio agressiva. Mas o que eu queria dizer era que eu estava esperando que você me mandasse isso dessa forma, dessa forma. Depois expliquei o que estava dentro de mim. E daí ela, não, é verdade, eu também, daí eu respondi, eu chutei a porta junto. Então, como a gente ressoa tudo isso, né? E tudo é uma vida inteira você fazendo daquela forma. Não significa que tem um passe de mágica, que eu botei a sainha, virei mulherzinha e agora, né? Não é assim, né? Esse movimento, essa jornada de autoconhecimento que nós estamos, é a resiliência, né? Você cai, você se observa, você levanta, você se acolhe e segue de novo. Não significa que você não vai cair logo ali na frente, mas é tudo isso, olhar com amorosidade, não... Eu poderia ter falado assim, puxa, que droga, eu falei errado, ou que droga ela, daí continuava. Não, você perceber, não, eu aqui comecei a conversa de uma maneira mais agressiva e conduzi ela para aquela agressividade. É um exercício, né? É um exercício de uma vida inteira. E é engraçado que a gente, uma coisa que eu sempre, né, falo é a questão do ahimsa, entrar em sofrimento. Porque quando a gente vai adquirindo conhecimento e a gente se percebe em lugares, né, que a gente repete, a gente olha e fala, ai meu Deus, eu tô fazendo... E entra naquele martírio, entra naquele martírio e fala, não, meu Deus, peraí, não posso entrar também no martírio. Não, porque daí a gente entra no looping, né? É um looping de autocobrança, de autoflagelo. Não, ok, eu tenho ciclos na minha vida que estão se repetindo, mas o pulo do gato é eu observar, ok. Ai, que bom que eu já tô vendo. Daí eu faço isso, que eu falo que eu tô uma escadaria da vida, né? Aí, olha, eu já tô no degrau número 1, que eu já consigo me olhar e ver que eu tô repetindo aquele ciclo. Que bom, me amo. Agora vamos ter consciência é o primeiro passo, né? Que muitas vezes a gente tá e a gente nem tem consciência. Se você já tem consciência, já deu um passo. Já é uma vitória, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Porque nós temos essa energia realizadora e ela acaba nos cobrando também muito, né? Ai, mas de novo você tá caindo nisso, de novo você tá nesse relacionamento, de novo, Daiane, você tá nessa fala agressiva que te trouxe tantas compensações, você continua nesse lugar. Não estou no mesmo lugar. Eu estou no degrau número 1 já, porque eu já consigo observar, né? E tenho a esperança que vai chegar um dia que talvez eu já não caia mais nela. Mas até esse momento eu preciso me acolher e me amar para poder estar preenchida, né? Porque a gente só cai nessas situações porque nós estamos ainda com buracos e faltas, né? Sim. Exato. E eu, assim, compartilho muito com você essa relação da comunicação agressiva, né? E a gente não se percebe, porque foram anos, né, com essa comunicação. E quando a gente entra nesse lugar, né, que a gente vai buscando conhecimento,
e vai reverberando nos ambientes que a gente está, de trabalhos, né? De estar ali fazendo os cursos, você, nossa, se depara com uma situação em que você repetia, mas ao mesmo tempo, toda aquela energia que você sempre, na hora de falar, aquela comunicação, aí você pensa e fala, porque tá na gente, né? Não adianta, a gente não vai conseguir mudar de um dia para o outro. Não existe mágica. E vai cada dia mais, assim, vendo em situações e olhando para ela, né? Às vezes traz muita dor, né? Porque às vezes a gente olha lá atrás e fala, nossa, como eu era. Mas também traz muita honra, né? De ver todo o caminho que a gente percorreu. E é de pouquinho em pouquinho. E não ficar naquela exigência tão grande. Porque às vezes a gente cai nesse lugar, né? Da exigência, do martírio. A gente está acostumada, né? Eu acho assim que nós fomos criadas para isso, para sermos perfeitos. Já começa, a premissa já está errada, né? Porque onde a humanidade vai ser perfeita? Humanos não são perfeitos, a nossa essência é a imperfeição. Então nós já fomos conduzidas para esse caminho, né? E é claro, quando a gente olha para trás, o primeiro movimento é a dor. Né? Porque você fala, poxa, por que eu perdi tanto tempo? 40 anos da minha vida sendo agressiva, 40 anos da minha vida na energia masculina, 40 anos negando o feminino, negando a minha ancestralidade feminina, negando, né, a minha essência, sendo que eu poderia ter passado por isso de uma maneira mais leve, né? Uma maneira mais suave. Mas foi como tinha que ser, né? Nós não temos esse controle, nós tínhamos que ter passado por isso. E que bom que hoje, aos 40 anos, eu consigo... 40 não, tô com 46, mas né, não tô falando na caminhada. Quando começou, né? Quando começou tudo. Eu tô começando a olhar para isso, a conseguir lapidar isso, né? A vida, ela é permeada dessas dores. Daí tem Beth fala muito, né? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aonde que é o sofrimento, né? O sofrimento é eu ficar me olhando para trás. Eu tenho que olhar daqui para frente, né? Para trás ele vai me servir como o quê? Como a minha bagagem, como esse perceber, oi amiga, fui agressiva, me desculpa aí. Isso né? Errei, vou assumir isso e mais uma vez isso já mostra que cada vez mais eu consigo permanecer nessa minha energia feminina, que é qual? A vulnerabilidade, né? A essência da nossa energia feminina é ser vulnerável, é mostrar a nossa fragilidade. E nós fomos ensinados a o quê? A nos defender. Então, vamos atacar, vamos se defender e não vamos ser vulneráveis, porque isso mostra que a minha fragilidade vou contar para o outro a minha fraqueza, você tem uma comunicação violenta, então eles vão me atacar por essa fragilidade. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é. E vamos dizer assim, quem aproveitar dessa nossa fragilidade, dessa nossa vulnerabilidade, qual o movimento? Um passo para trás, né? A gente tem todo um universo de relacionamento, de com quem se relacionar, e temos a maturidade de poder conduzir isso de uma maneira mais amorosa, né? E você sabe que você está falando essa questão da vulnerabilidade, você sabe que nesse processo eu comecei a observar que até a minha vulnerabilidade era na energia masculina. Porque eu tive uma experiência com a Mahadevi em uma das viagens. A gente foi fazer um rafting. E lá na experiência do rafting, chegou um momento que eles pararam lá. E daí eles falaram assim, olha, ali dá para você escorregar, que tem um escorregador, vai lá, quem quer ir, né? Daí a gente, super aventureiras, fomos, né? Chegou lá naquela área de escorregar, na hora que eu caí na água, eu dei uma afogadinha, mas eu achei que seria uma afogadinha normal, que nem acontece, sei lá, na praia vem uma onda, você se afoga de repente, daí você soa o nariz, respira e tá tudo bem, você volta ao normal. E eu não conseguia respirar. Quando eu dei a afogadinha, que eu consegui sair, eu não conseguia respirar. A Vanessa, tava todo mundo feliz, rindo. Mahadevi olhava para mim, rindo, toda feliz. E eu falei, eu não tô bem. Daí a gente saiu, daí ela falou, vai pra lá. Daí eu saí, e daí ela falou, você tá bem agora? Daí eu falei assim, eu falei assim, agora eu tô melhor. Eu não lembro exatamente o que eu falei, né? Tipo, agora
tô melhor, mas assim, eu fiquei com falta de ar lá. Só que, na verdade, eu ainda estava me recuperando. Só que, por mais que eu tenha expressado para ela, né, sido vulnerável ali, olha, eu quase me afoguei, eu fiquei com dificuldade de respirar. O que aconteceu? O pessoal voltou para o passeio e eu não estava recuperada. Então, eu expressei a minha vulnerabilidade, mas eu não me permiti sentir a vulnerabilidade, que eu acho que muitas vezes a gente expressa, a gente verbaliza, mas a gente não sente. Porque o que eu fiz? Eu engoli o choro, eu estava com vontade de chorar. Mas eu falei, eu não vou chorar, vou atrapalhar o passeio de todo mundo. O que tá no meio do rio aqui, o que eu vou fazer? Vou atrapalhar o passeio de todo mundo. Não vou fazer isso. E engoli o choro e comecei a fazer um trabalho interno de aceitação do que estava acontecendo. Não, já passou, né? Aquela coisa, o copo quebrou, não tenho o que fazer, agora vamos recolher o capo e bora pra frente. E daí depois, eu entrei como a Mahadevi fala, no martírio. Porque eu ficava assim, nossa, mas ninguém me acolheu. Eu quase morri, eu fiquei com falta de ar e ninguém cuidou de mim. E a Mahadevi falava, mas eu sabia que ia escorregar lá e que ia cair água. Não sei por quê. Por que você ficou assim? Você não sabia? Você não prestou atenção que o professor falou que podia afogar? Eu falei, eu prestei, mas eu fiquei daquela forma. E eu ficava assim, nossa, mas por que ninguém tá me acolhendo? Por que ninguém? E daí me caiu a ficha. Que eu estava sendo vulnerável só na fala, mas que no sentir eu não expressava a minha vulnerabilidade, né? E daí eu comecei a perceber isso também na minha vida, que muitas vezes, por exemplo, em relacionamento amoroso, às vezes o parceiro fazia algo que me feria, que eu sentia dor, né? E eu expressava para ele aquela dor, mas eu engolindo o choro forte, né? Falando assim, e eu percebi assim, o quanto que eu apesar de na fala falar que sou vulnerável, ainda estava sendo forte, né? Ainda estava na energia masculina, porque não me permitia de fato ser vulnerável, né? Eu falava, mas eu não era. Eu não era de fato, né? E às vezes a gente não se percebe, né? E dentro você sabe disso. que nessa visão sistêmica que a gente, né, segue aqui, as pessoas recebem na alma, na verdade. Então, o que acontece? Assim, na minha leitura, o que você verbalizava não era o que o seu corpo estava dizendo, né? E a pessoa daí não acolhia, porque a fala e a ação, elas não estavam na mesma sintonia, né? E daí a gente cobra do outro algo que a gente não está conseguindo comunicar, né? E é incrível isso, porque eu sou muito disso. Falo, poxa, mas eu fiz tudo, eu nem fui agressiva, né? Mas nem fui agressiva, mas na minha ação existia uma agressão, né? E aí a gente vai começando a entender que, no fundo, o outro está sempre ressoando aquilo que está dentro da gente, né? E é muito difícil você entender isso, porque, na verdade, você fala assim, poxa, eu tô querendo demonstrar isso, eu tô fazendo tudo para eles entenderem. Mas não, porque na alma do outro, ele está intimamente, ele está acessando o meu campo, né? E está percebendo que ainda existe uma resistência, porque ali, no teu caso, era a resistência de ser acolhida, né? Exato, de me mostrar de fato vulnerável. E a gente acaba deixando de validar a dor do outro, né? Porque como não tá tudo bem, a comunicação de fala e corpo, tudo não tá no mesmo sentido, não tá na mesma harmonização, né? Não tá seguindo as mesmas informações, a gente acaba desvalidando o outro, que é o... Isso. Que é, por isso, porque muito na verdade a informação triste. não chegou correta. Daí qual é a nossa natureza humana? É dizer não, né? E daí essa não validação é isso, porque eu tô aqui desse lado, se eu não estou recebendo a informação correta, daí vem o meu julgamento, vem as minhas crenças e me bloqueiam para chegar e me abrir para receber a tua informação, né? Exato. E todo esse processo está sendo tão impactante que eu tinha um projeto chamado Cinderela às Avessas, que era um projeto de empoderamento feminino, que eu pausei esse projeto. Porque eu percebi ao longo desse estudo da energia feminina que eu fazia um processo de empoderamento feminino baseado na minha energia masculina.
Olha que louco, né? É. E tinha essa questão, né? Eu sempre falei sobre a vulnerabilidade, quem me acompanha sabe, eu falo muito sobre a vulnerabilidade, mas eu percebi que eu mesma, de fato, não estava sendo vulnerável, que eu estava sendo vulnerável na fala, mas eu não estava, e ainda não estou sendo, né? Esse final de semana passado, Mahadevi, né? Eu passei por uma situação onde eu engoli o choro de novo. Então, assim, ainda estou engolindo o choro, ainda é um processo, essa permissão, né? É um processo dentro da gente e tá tudo bem que você tá se olhando, você tá se observando, você tá nesse movimento. E talvez, né, olhando daqui, é mostrar isso, né? Porque quantas de nós não estamos nesse movimento? Porque nós fomos ensinadas a sermos fortes. Então você olha, até minha mãe acho que está aqui vendo, assim, eu passei uma vida inteira negando quem ela era. Por quê? Porque eu achava ela frágil demais, né? E essa fragilidade fez com que eu falasse, não, eu não quero ser dona de casa, eu não quero ser mulherzinha assim, né? Eu quero conquistar o mundo. E quando eu faço isso, eu nego a minha mãe, eu nego o meu feminino, eu nego a minha ancestralidade. Mas o mundo me mostrou, não seja assim. Né? Nós somos de uma geração em que a gente foi conduzida a negar o choro, a negar o nosso feminino, a negar o frágil. E o frágil, ele nos potencializa também, ele nos preenche, ele nos complementa, né? Mas é um exercício. E é um exercício que nós estamos agora começando a aprender, a treinar, né? A chorar. Eu tenho muita dificuldade no choro. Porque passei uma vida inteira achando que aquilo era uma demonstração de uma fraqueza, e não é, né? Exato. Eu percebo que cada vez mais o processo não é o negar, é o incluir, é o honrar, né? Porque é honrar até todo. Foi 40 anos masculino, 41 no meu caso, é honrar isso, porque é isso que me trouxe até aqui, né? É esse processo de honrar tudo que trouxe, que fez com que a gente pudesse chegar até aqui. Exato. Quer falar, Mahadevi? Que senão eu paro de falar. Não, pode falar. A gente está aqui só babando, né, Mahadevi? Nossa, adoro quando você fala, você sabe disso. Ai, ai. Então, daí, nesse processo eu estou chegando justamente nesse lugar, né? De começar a honrar toda a minha história, tudo que aconteceu, todas as partes minhas que eu negava, né? Recentemente eu também tive processo, quando eu era adolescente, eu sofri bullying. E então, tipo, era uma parte da minha história que é uma parte onde eu acessei a fragilidade, onde eu engoli o choro, né? Porque quando a gente sofre bullying, o que as pessoas falam pra gente? Que você tem que fingir que nada tá acontecendo. Pelo menos na minha época, né? Hoje em dia, bullying não pode mais acontecer em escola, né? Mas na nossa época, né? A gente tem quase a mesma idade, bullying era normal. Então fala que você tem que ser forte, você não pode deixar... Se você reclamar, daí é que vão te zoar mais. Sim, então a gente tinha que fingir que estava tudo bem, que nada estava acontecendo, né? E daí a gente vai aprendendo a engolir o choro. E esse momento da minha vida, que eu sofri bullying durante muitos anos, foi da 5ª série ao primeiro colegial, que hoje não é mais 5ª série, né? 6º ano ao primeiro ano do ensino médio, né? Foram 5 anos sofrendo bullying. É uma parte da minha vida que era como se eu quisesse excluir, porque é uma parte de muita dor, de muito sofrimento, onde eu me sentia muito menos, né? E até isso, né, eu aprendi a honrar, porque isso me levou me construiu, fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, né? Então, cada pedacinho da nossa história é necessário, né? A gente fazer esse processo de inclusão e de honra, até das coisas que a gente olha assim, ai, que feio, que ruim, que não sei o que, não. As coisas que a gente tudo perfeito, né? Das coisas que trazem dor, porque isso me construiu, isso me trouxe até aqui. E que bom, porque senão eu não teria hoje essa minha visão, essas minhas percepções.
somos o que fomos, né? A verdade é essa. E quando a gente tem essa clareza, a gente começa a perceber que isso nos preenche. E isso nos dá bagagem para a gente estar conversando aqui. Porque se talvez você não tivesse sofrido bullying, se eu não tivesse mergulhado tão profundamente na minha energia masculina, se eu não tivesse essa fala agressiva, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Talvez eu não tivesse tido a clareza de o quanto a fala agressiva me traz dor para quem está à minha volta, o quanto eu não consigo me fazer ser compreendida por ela. E você vai se percebendo nesse local. Ah, Daiane, agora você é a pessoa mais amorosa do mundo? Claro que não. Claro que não, né? É um movimento. Erro muito. Me entrego muito nas minhas falas, porque essa sou eu. A diferença é que quem sou, é um ser em transformação. A Daiane de hoje provavelmente vai ser um pouco menos lapidada do que a de amanhã, né? Mas é a gente se observar e se amar. Não, eu fui assim, tinha um motivo, né? A gente precisa também contar essa historinha pra gente. Não tinha um motivo lá, certo ou errado, não cabe a gente levantar aqui, mas tinha, né? E agora, sim, eu consegui, graças a tudo isso que teve lá atrás, a buscar ajuda lá fora, né? Que é o conhecimento está fora da gente, e conseguir fazer o quê? Internalizar esse conhecimento, aplicar na minha vida. Muitas vezes eu não vou aplicar com a consistência que eu gostaria, né? Mas eu vou aplicando, vou me observando, vou errando e acertando amorosamente. Que eu acho assim que o nosso desafio é esse amoroso, né? E até antes da gente conversar, eu estava passando por uma questão que eu tive alguns gatilhos. E aí eu estava falando, nossa, eu tenho uma certa dificuldade de falar, né? E assim, falar com os outros eu falo, igual uma tagarela, né? Mas dificuldade de falar, você não tem muito, não. Agora, assim, algo que eu vou me expor com mais gente, nossa, uma dificuldade imensa. Por quê? Vem aquela situação, ai, você fala muito errado, o seu português, você não sabe se expressar de uma certa forma, você tem que ter mais experiência no que você está falando. Então, vem muitos gatilhos e aí a Samagra fala assim para mim, mas você traz tanto o seu sentir, né, na hora que você fala. Então, às vezes, a percepção que colocaram na nossa cabeça, que fizeram acreditar, né, e que a gente acaba acreditando, é um gatilho de tirar isso fora, né? Vem o gatilho e a gente olhar, né? E falar, deixar passar, falar assim, não é bem assim, porque outras pessoas que estão trazendo o sentir, né, ela tá vendo de uma forma diferente do que foi trazido para você, né? Então eu tô vendo como isso está se reverberando para mim nesse momento, assim. E nossa, eu tô muito feliz até por esse bate-papo aqui, trazer essa minha vulnerabilidade, né? Essa dificuldade às vezes de eu falar, de estar me expressando, para mim assim bem complicado, mas nossa, eu tô muito feliz. Até por poder me expressar. Estar com vocês aqui. Mas é isso, sabe? Essa é a questão. Nós temos os nossos gatilhos. E o nosso processo de cura está em olhar para eles e se relacionar com eles amorosamente. Por exemplo, a Daiane, qual é o meu grande processo de cura? Eu sempre tive um problema sério com a minha imagem, de não me aceitar, de me achar esquisita. Coisas que você fala, externas, que foram criadas lá de trás, talvez da ancestralidade, né? São coisas que é uma história inteira de vida que te disparam gatilhos. Se uma pessoa chegasse e falasse assim, Daiane, você tem uma beleza exótica, o que a Daiane recebia? Você é esquisita. E eu passei a vida inteira me achando esquisita. Hoje o meu movimento de cura, né, compartilhando aqui, sendo vulnerável aqui, qual é? O Instagram tem sido o meu movimento de cura. Faz 1 ano e pouco que eu comecei o quê? A me expor. Não aquela exposição planejada. Então, às vezes eu vou sair caminhar, eu boto o vídeo, cabelo preso, coisas que antes para mim eram complicadas de lidar com a minha imagem, lidar com o tom da minha voz, lidar com a minha fala, no que você falou, os erros, né? Então, o que acontecia? Eu fazia um vídeo, daí eu tinha que ficar cortando, planejando,
Não, eu comecei a deixar fluir, né? Ah, se tem erro, ok, essa sou eu, né? Se o nariz está maior do que não sei o quê, essa sou eu, né? E não tem problema em você querer cuidar, em você querer lapidar, que esse é o nosso movimento de evolução e transformação, mas também não tem problema estar com o cabelo preso, falar errado, tá? E esse gerir amorosamente, no meu caso, é o meu movimento de cura, né? Algo lá atrás, gatilhos lá atrás foram disparados e eu carreguei uma vida inteira essa dificuldade em me expor. Eita, que presente, hein, Mahadevi? Ouvir tudo isso? Você sabe que hoje a gente estava conversando justamente sobre isso, porque ela trouxe essa angústia dela com a fala, e eu falei que eu também tenho a minha angústia em relação à minha beleza. Tipo, se você falou, eu falei, se alguém falasse que eu tenho um sorriso bonito, eu ia falar, tá me zoando. Por causa que eu tinha esse sorriso gengival, eu tinha um problema com o meu sorriso, eu tinha um problema de aceitação comigo, sabe? E daí, vivenciar tudo isso, né? Você conseguir olhar para a sua essência, você vê o que você é além disso, né? Esse porque a gente é a virada nessa magra, porque na verdade, assim, você fala do seu sorriso, eu tinha os dentes separados, meu Deus, eu tinha aquilo, eu não sorria, porque eu achava que todo mundo estava olhando para os meus dentes. Então, vai fazendo esses movimentos, e daí o que acontece? A gente vai se fechando em conchas, né? Nós vamos criando as cascas da nossa cebola ao inverso, né? Você vai se protegendo. E o que essa proteção traz? Distância, né? As pessoas se distanciam de você, você se distancia das pessoas. A partir do momento que você começa a agregar isso, a concordar, você floresce e é algo assim. Hoje eu olho e eu me gosto de cabelo preso, suada, de qualquer jeito. Ah, vou passar uma maquiagem, me arrumar, ninguém tá dizendo que não, claro que sim, né? Mas é olhar amorosamente para quem a gente é, exatamente como a gente é, mas não é um movimento artificial, né? É o autoconhecimento que nos ajuda a começar a transitar por essa caminhada. Não é do dia para a noite, não é mágica, mas é isso. Você começa a se ver por dentro e se amar, né? É um movimento de se amar mesmo, simples. Exato, que não significa que a gente não vai ter nossas quedinhas, né? Sim, às vezes acontece, né? Mas é relembrar quem a gente é, né? Mas relembrar quem a gente é, não ficar presa a isso, às expectativas de padrões, do que é beleza, do que é fala, do que esperam da gente. Que ela não seja limitante, né? Porque, na verdade, sim, claro, a gente tem aqui na visão sistêmica, tem umas questões quando fala assim de você fazer procedimentos de modificação, uma prótese, e tá tudo certo em você fazer qualquer um desses procedimentos. A questão é o que te leva a fazer esse procedimento. Se o que te leva a fazer esse procedimento é porque você estava limitada, isso talvez não seja o momento, porque você primeiro tem que se cuidar por dentro para depois fazê-lo. No entanto, se você faz esse procedimento porque você já está bem, você fala assim, eu vou dar uma aprimorada ali para ficar melhor, é diferente o enfoque, né? E isso para tudo. Uma coisa é eu seguir numa caminhada porque ela me trava. Não, Daiane, agora a Daiane vai usar só... Eu usava só cabelo comprido, assim, solto, porque eu achava que o meu rosto era muito grande, né? Então agora eu não vou mais prender meu cabelo porque eu acho meu rosto grande. Isso me limita, né? Agora, de vez em quando, não. Vou usar o cabelo solto porque me potencializa. É diferente a forma como você olha para aquele movimento que você está fazendo, né? Essa é a virada de chave. Eu estou fazendo isso porque aquilo me limitava ou estou fazendo isso porque isso me potencializa, né? É olhar por esses ângulos. Que legal, muito bom. Nossa, E eu estou adorando conversar com você, porque eu e Mahadevi estamos no início da nossa jornada aí, da energia do nosso feminino, e ver você que está aí já num processo, né? Você falou que acho que já estão 6 anos nesse processo, porque às vezes eu fico me cobrando. Esse lugar que eu te falei, da janta, né? Meu Deus, foi masculina de novo. Às vezes eu entro nesse lugar de cobrança. Semana passada eu engoli o choro de novo.
E às vezes eu entro assim, nossa, eu tô fazendo de novo, nossa, nossa, nossa. E você tá há 6 anos. Né? Acho que o passo é esse. Eu estou fazendo, mas eu estou me vendo fazer. E, gente, a gente vai continuar fazendo, né? Eu acho que, assim, esse amor da gente olhar pra gente e falar assim, continuaremos fazendo. A questão é o quanto eu permaneço naquele lugar fazendo, o quanto eu me observo e o quanto eu me lapido para esse movimento de transformação. E, novamente, não é mágica, né? Nós somos humanas. Eu acho que a questão toda é a gente olhar para a nossa humanidade com amor, com cuidado, né? Com bem-querer. Isso é que vai nos transformar, vai nos transmutar nessa nossa caminhada. Ser gentil, né, com a Ser gente, gentil. com o Eu nosso acho que o passo processo. assim, principal é gentileza e amor com a gente. Porque só assim a gente pode transbordar, né? A gente só pode transbordar quando a gente consegue nos complementar. E esse complementar também é um exercício de vida, né? Não é um exercício de 1 minuto, de um estudo, é uma jornada, é uma caminhada. Olha, Exato. vocês são incríveis, eu tô tão feliz, é que eu agora acabei de olhar o horário e falei assim, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente poderia repetir, trazer mais tempo. Também acho. Também. Esse trabalho de vocês é sensacional. Esse conviver feminino é uma forma da gente olhar, da gente compartilhar. Os nossos ambientes seguros com mulheres faz com que a gente consiga perceber, olha, nessa nossa conversa, quantas identificações nós temos umas com as outras, né? Quantas histórias em comuns. Porque é um ambiente de olhar e falar assim, não, somos todas iguais, nós passamos pelas mesmas dores, pelas mesmas repressões, pelas mesmas questões sociais, né? E isso é que vai nos potencializar para que a gente também seja acolhedora com as nossas questões, com as nossas... Não é isso, mas com as nossas falhas, né? Para que a gente possa nos amar e perceber que não, todas nós estamos na mesma jornada, na mesma caminhada, com as mesmas questões, né? Com certeza. Eu também fiquei muito feliz aqui por essa live. Eu falei, ainda bem que eu estou aqui, porque foi muito crescimento, foi muito aprendizado. Já pensou se eu tivesse perdido todo esse conteúdo dessa mulher? Eu já te admirava. Após esse bate-papo, eu estou te admirando mais ainda. Nossa, com certeza, sim, vou acompanhar muito de perto o seu trabalho, porque você tem muito a acrescentar, né? Principalmente nesse momento de vida nosso, né, dele, que a gente está introduzindo a energia feminina, acolhendo a energia masculina. Então, acho que nossa, foi de uma grande contribuição. Que bom, agradeço. Muito grata de estar com vocês. Eu também. Mulheres incríveis, né? Estou lá namorando o trabalho de vocês. Esse conviver feminino é inspirador, né? Que a gente continue assim nessa nossa jornada. E eu vou depois conversando com vocês nos bastidores para que a gente consiga fazer novos encontros, que todas crescemos com isso, né? Com certeza. Nossa, vou adorar. Um beijo no coração de vocês, beijo no coração de todos que estão aqui com a gente. Muita gratidão, né, por estarem aqui para que a gente possa compartilhar e vamos seguir junto nessa nossa jornada aí. Beijo, gratidão. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.